Muito bem, pessoal, olha só. Entre os fatores que levaram os gaúchos a proclamar a República Rio-Grandense durante a Revolução Farroupilha, é correto apontar. Bom, o principal de todos os fatores é, no caso aqui, a questão do charque, que vai se alongar até pelo menos a Guerra do Paraguai. Tá? O que acontece? Era comum na época, nos anos 1830, no Rio Grande do Sul, acontecer de o pessoal do Uruguai, tá? A antiga província cisplatina, acabar invadindo ao Rio Grande do Sul, tá? Roubar o gado, levar ao Uruguai, charquear, né? Transformar em carne salgada e revender ao Rio Grande do Sul por preço mais baixo, uma vez que o custo da produção de gado, da criação de gado, não era do uruguaio, era do gaúcho. Isso causava uma revolta interna entre os gaúchos. E eles, não vendo uma resolução a curto prazo com Dom Pedro I, veem na abdicação dele um progresso. Vai que o próximo governante, os regentes, acabem fazendo algo interessante para proibir essa situação. O fato é que os regentes não fizeram nada. Nada em relação a isso aqui. O resultado, os gaúchos, então, em 1835, acabam declarando-se independentes do resto do Brasil, começando então ali a Revolução Farroupilha. O governo acaba declarando guerra a esses revolucionários e começa um conflito armado, ok? Então veja só, esse é o principal fator. O outro seria a autonomia das províncias. Então veja só, na letra A diz o seguinte: a pressão exercida pelas potências estrangeiras que se opunham ao regime monárquico brasileiro, os altos impostos cobrados pelo Império e a proibição do contrabando de gado, extremamente prejudicial aos gaúchos. Na verdade, isso aqui, olha só, pressão exercida pelas potências estrangeiras que se opunham ao regime monárquico brasileiro, os altos impostos cobrados pelo Império, proibição do contrabando do gado, são as reivindicações dos gaúchos. Então tá falso. Tá? Veja só, passando para a letra B. Os acordos alfandegários feitos pelo governo imperial com potências estrangeiras prejudiciais à economia nacional, que é, no caso aqui, a questão dos acordos de 1810, que são reafirmados durante o Império. Tá? Os altos impostos cobrados pelo Império sobre todos os produtos. A questão tributária no Brasil sempre foi um problema. A permissividade em relação ao contrabando, que era prejudicial aos interesses dos gaúchos. O contrabando aqui, no caso, do gado. Está corretinha a letra B. Veja só, a execução de leis de caráter liberal contrárias aos interesses do povo. A falta de investimento público no setor industrial, indústria. Proteção excessiva das riquezas naturais do solo, buscando preservar a vegetação do pampa, que prejudicava a economia gaúcha. Bobagens. Tá? Próxima afirmativa, letra D. Olha só. A pressão exercida por potências estrangeiras contra o excessivo livre-cambismo brasileiro. Ou seja, o Brasil abre o seu mercado e o pessoal acha ruim. Não vou nem continuar lendo. A execução de leis de caráter liberal contrária aos interesses do povo. Acordos favoráveis ao tráfico negreiro celebrados entre o Brasil e potências estrangeiras. Pelo contrário, isso aqui vai acabar aos poucos entrando em declínio. Por causa principalmente do decreto Aberdeen, o chamado Bill Aberdeen, que a Inglaterra faz e acaba fazendo o declínio ser uma realidade do tráfico de negros. Portanto, falsa também a letra E. Correta apenas a letra B.